Mais uma semana se passou e aqui estamos, trazendo na bagagem o que há de melhor no mundo do agronegócio. Está pronto? Então veja o que a gente preparou com muito carinho para você. Azeite brasileiro é produzido com excelência. E aí, vamos plantar algumas punks? Tudo sobre o cultivo de figo. Mais água na propriedade com barragem subterrânea. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Estamos bem perto de atingir os 100 mil inscritos. Legal, né? Mas para chegar lá, precisamos da ajuda de vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não deixe também de clicar no joinha, clicar no sininho e fazer um comentário abaixo. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! O azeite nacional vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e fama na alta gastronomia. Além disso, ele alcançou um padrão de qualidade digno dos melhores azeites do mundo. Pode ser com a salada, uma fruta, um pãozinho ou até mesmo um doce. O azeite é considerado um ouro líquido, mas muito antes dele chegar aqui na garrafa, passa por diversas etapas no campo. A Revista Rural veio conhecer a história de uma produtora que é sucesso e exemplo de produção. Como começou a história de vocês com as oliveiras e com azeite? Então, a gente, trabalhava em outras áreas, eu e meu marido, né? Nós tínhamos uma amiga que tinha uma fazenda herdada do pai, que estava começando, ela é uma das pioneiras mesmo, acho que é o primeiro pomar comercial aqui da região. E em 2009 a gente resolveu vir para cá para investir numa terra, mas não pensou, achou que ia ser mais um investimento e que a gente não ia se dedicar, ia ser um investimento tão integral nosso, pessoal. Mas desde 2009, quando a gente plantou os primeiros 1000 pés, a gente começou a se envolver, vir todos os finais de semana, e faz uns 7 anos, mais ou menos, a gente mudou para cá e realmente mergulhou e está, vamos dizer, todo o nosso tempo dedicado a desenvolver esse projeto aqui, né? Em 2005, a gente plantou então as primeiras árvores em 2009. Em 2014, começou a dar as primeiras safras, né, pequenininhas. A gente ainda levou na Epamig, que a gente nem tinha um maquinário. Em 2015, o maquinário estava instalado. A gente já fez a primeira extração aqui do nosso azeite. E desde então, a gente vem lutando. Fomos plantando mais árvores, né, fomos ampliando um pouco o pomar, diversificando com outras culturas também, mas o carro-chefe continua sendo a oliveira, e a gente foi desenvolvendo muito, por sentir o apelo disso, o turismo, né? Então a gente caprichou um pouco aqui na construção do lagar, fazer um lugar bonito, atrativo, e a gente começou primeiro informalmente a receber pessoas interessadas, é um produto novo, um produto diferente, e isso começou a crescer, até que a gente em 2020 resolveu construir o restaurante, que as pessoas vinham aqui, não tinham o que comer, ficavam só no pãozinho de provar o azeite, ficava complicado, né? E a gente fez esse investimento bem no meio da pandemia, mas acabou dando certo, porque daí também é um espaço bem aberto, que as pessoas ficaram atraídas de vir. Por que vocês escolheram, ou como se deu a escolha da Serra da Mantiqueira? A gente tem aqui uma região riquíssima e com muito turismo, né? Tem esse apelo turístico forte, mas ao mesmo tempo é um ecossistema delicado, né? Montanhoso e muitas vezes, por exemplo, a agropecuária aqui, a gente sente que é uma coisa que é mais perigosa para o meio ambiente, não é tão rentável. A gente achou que a fruticultura, né? Foi uma coisa que a gente foi observando, era o caminho mais correto. Não é só a qualidade que atrai os consumidores. A curiosidade despertada em ver como funciona a produção do azeite também é sucesso na fazenda. Eu acho que essa educação do consumidor e essa informação é um dos trabalhos principais que a gente faz, né?
que é fundamental para que a população valorize. Esse ano teve uma alta, né, teve uma queda de produção muito grande na Europa, o preço subiu muito, então talvez o consumidor não estranhe, mas o nosso produto sempre foi um produto mais caro que esse azeite commodity, né? Esse azeite produzido em larga escala, em qualquer país, que vai de um para o outro, fica em tonéis 1, 2, 3 anos, né? Então o nosso a gente procura sempre vender um azeite fresco, produzido no próprio ano, colhido de forma artesanal, manual e, né, processado com todos os cuidados, e explicar, né, para o consumidor por que ele é um produto tão valioso, por que é o ouro líquido, né? Quem vê o produto final pronto mal imagina o trabalho que dá para esse azeite ir lá para o mercado. Requer muita paciência e muito cuidado por parte do produtor, afinal são muitas etapas aqui no campo. Raoni, qual que é a primeira delas? Por onde eu começo a plantar a oliva? Bom, o primeiro passo é escolher a região correta, né? A oliveira é uma planta que ela precisa de ter frio, né, para ter uma florada, consequentemente uma produção. Então aqui no Sudeste a gente tem que escolher áreas de altitude, né? O nosso frio é muito determinante pela altitude, então quanto mais alto, maiores são as chances de ter frio, consequentemente uma florada. Depois de escolhido isso, a gente tem que ir para a parte de qualidade do terreno, né? Procurar buscar terrenos com possibilidade de mecanização para fazer um bom trabalho de preparo do solo. Isso é fundamental. A oliveira é uma espécie totalmente exigente em correção de solo, né? Uma calagem bem feita, uma fosfatagem bem feita. Então, para isso que seja possível, isso é importante escolher um terreno bem plano, né? O mais plano possível. Além disso, as características, né, do solo, né, as características que a gente vai aprofundando, né? Um solo com tendência mais arenoso, ou textura média, sempre é mais preferido do que um solo muito argiloso. O Raoni estava me contando que, em média, uma árvore para atingir o seu máximo produtivo leva cerca de 8 anos. Mas é a partir do 4º ano que a primeira florada acontece. Por que leva esse tempo todo? Bom, no primeiro momento a planta ela primeiro tem que ganhar copa, né? Então ela começa como muda, uma planta com pouca superfície de produção. E os 3 primeiros anos a gente faz a formação da planta, né? A gente forma os galhos da planta, os troncos da planta, os ramos, né, que são onde ela vai dar a florada e a produção. Então, para a gente ter uma planta produtiva, a gente tem que ter uma planta grande, uma planta já com uma área de produção. Então, esse é o básico dos primeiros anos, né, o trabalho que a gente faz nos primeiros anos da produção, da plantação. Em altura, essa árvore chega a quantos metros? Bom, a oliveira a cultivada no Brasil, ela está em umas áreas que mais tem o crescimento vegetativo da oliveira se comparar com outras regiões produtivas, né? A gente está numa região que tem muita água, né? Aqui no Sudeste, na Mantiqueira principalmente, então tem muita chuva e tem bastante sol. A gente não tem um inverno que paralisa o crescimento dela como é na Europa. Então assim, se a gente deixar a planta crescendo à vontade, ela chega aí 6, 7 metros, mas não é o que a gente busca dentro do ambiente produtivo. Então, por isso que a gente trabalha muito bem, né, os tratos culturais, principalmente poda, e a gente procura trabalhar ela com 3 metros, 3,5 metros, para facilitar todos os tratos fitossanitários, né, o trabalho de colheita e tudo mais. Essa aqui, por exemplo, quanto tempo tem? Ela já está no máximo produtivo dela? Sim, essa planta já tem, foi plantada em 2011, né, já está indo por 14 anos, e ela já atingiu o seu máximo de produção. Ela já está, né, determinadas plantas aqui, a gente está colhendo 20 quilos, 15 quilos por planta. E aí, assim, já atingiu o seu ápice, assim, de produção. Quando chega a primeira florada naquela média de 4 anos que a gente estava falando, quantos quilos uma árvore pode chegar? Então, aí varia muito, né, a questão ambiental, localização, mas em média a gente trabalha em torno, às vezes, 10 quilos, 8 quilos por planta, na primeira produção. E com isso eu consigo fazer quantos litros de azeite? Então, a relação, né, 10 quilos de fruta te dá, em média, 1 litro de azeite. Então, isso varia, lógico, né, conforme o tempo, a temperatura da safra, a questão climática da safra, mas a relação é em torno de 10% de rendimento em azeite.
que, como em qualquer cultura, tomar cuidado com a saúde dos frutos e das plantas é fundamental nesse trabalho de vocês, né? Como que isso funciona aqui no Olic? Bom, isso aí é fundamental para se ter um azeite de qualidade, começa pelo fruto, né? Então, assim, a gente sempre tem que buscar fazer os tratos fitossanitários, né? Pulverizações, também adubação ajuda muito, né, na saúde da planta. Então, mês a mês a gente vai acompanhando, fazendo monitoramento de pragas, monitoramento de doenças, para a gente cuidar das plantas com o maior cuidado possível, para chegar no final a gente ter um fruto excelente para fazer o azeite. Quais são as principais doenças que atacam essa cultura? Então, principalmente a gente tem muita doença fúngica, né? Principalmente antracnose, a gente tem também cercosporiose e repilo, e isso também varia muito conforme a variedade, né? Cada variedade ela tem um comportamento quanto à resistência, né? A tolerância a determinada doença, né? Ou determinada também o comportamento em relação à praga também. Então, assim, isso varia bastante conforme a variedade. Aqui no Olic são 20 hectares plantados para cerca de 7.500 plantas, né? Esse trabalho todo vocês vêm aprimorando ao longo dos tempos, né? Vêm acertando alguns fatores para chegar em números recordes de produção. Sim, sim. São vários os fatores, né, envolvidos na plantação. Primeiro, a escolha do espaçamento, né? São fatores que a gente também está avaliando, né? Está acertando, aprimorando cada vez mais. Aqui a fazenda foi plantada num espaçamento 6x4. Hoje a gente entende que um espaçamento mais aberto é melhor, ajuda muito no aspecto fitossanitário da planta, na questão também da formação do fruto, no teor de azeite, a qualidade do azeite. Então a gente está entendendo que ela gosta de um ambiente com mais sol, mais arejado, mais aberto. Então é isso, a questão do solo, trabalhar o solo, né, avaliar qual o pH adequado para a cultura, teor de fósforo, teor de todos os nutrientes, né? Isso aí assim ao dia a dia, né, vai ensinando bastante, né? A gente olhando fazendo as análises, o monitoramento e olhando a planta, né? Vendo como que está o comportamento dela. Quais são as variedades que vocês trabalham hoje aqui? Aqui principalmente foi plantada a arbequina, a arbosana, são variedades da Espanha. A gente tem também a graplo, que é uma variedade italiana, coronei, que é uma variedade grega, e tem algumas outras variedades que a gente vem testando, né, para trazer um leque maior de possibilidade de variedades, né, que é muito importante também na questão do conhecimento dessas variedades, para ver a relação, né, de doença, dinâmica de pragas, doença de produção, também a composição do azeite. Então a gente tem áreas de teste aqui com outras variedades, mas basicamente a gente trabalha com 5, 6 variedades. A arbequina, aliás, é essa que está na tua mão. Isso aqui De que maneira que a gente identifica e sabe que a minha oliva está saudável, vai gerar um bom azeite e é um fruto bacana? Bom, aqui a gente olhando, né, pelo fruto, a gente vê um fruto tá, né, sem manchas, né, sem perfurações. É um fruto que está pronto assim para fazer um azeite excelente. Então a gente procura fazer um azeite, né, o azeite nosso, o azeite da mantiqueira, é um azeite premium. A gente busca fazer a colheita no ponto mais verde, né, que é quando a azeitona tem lá as melhores suas propriedades em questão de composição fenólica, composição de ácidos também. Então é o momento mais adequado para a gente fazer um azeite de qualidade. Com bastante gente envolvida, o processo de colheita vem para fechar com chave de ouro a produção a campo. E é preciso estar atento a todas as etapas para perder o mínimo de frutos possível. O primeiro passo é determinar o momento da colheita, né? E aí isso varia de acordo com variedade. A gente procura fazer a colheita sempre no ponto mais verde, né? Quando a azeitona preserva, tem mais as suas características para fazer um azeite premium, um azeite de qualidade. Definido esse ponto, a gente define, né, o talhão dentro da área onde a gente vai começar, quais são os primeiros pontos de colheita, de acordo com a variedade, e aí a gente vai seguindo a colheita, né, dá início à colheita. E aí a gente colhe com o uso de derriçadeiras, né, uma colheita, ainda é uma colheita manual, né, as derriçadeiras vão trabalhando, ajuda muito no rendimento, né, um repasse às vezes na mão. E a colheita é feita, né, a derriça feita em cima dos panos. Os panos depois a gente junta as azeitonas
A gente tira o excesso de folhas delas, né, para colocar na caixa e vai levar para o lagar para fazer a extração. E o importante é que esse processo da colheita e o processo da extração seja feito o quanto antes, o mais rápido possível, para a gente ter um azeite de mais qualidade possível. Questão de época de colheita, é uma vez por ano, é isso? Isso, uma vez por ano. Sempre no verão, né, para a gente aqui na região sudeste, a gente sempre começa, varia conforme o ano, conforme está o clima do ano. Esse ano a gente começou mais cedo, começamos no início de janeiro, mas geralmente a colheita na região da Mantiqueira, no sudeste, ela vai de janeiro até março, às vezes até abril, mas é uma vez ao ano. Qual foi o recorde de colheita aqui, de produção de vocês? A gente teve uma colheita em 2022, a gente chegou a 89 toneladas. Esse ano a gente está esperando uma produção maior, a gente está estimando algo por volta de 100 toneladas. Olha, a gente está vendo a galera colhendo aqui já perto da gente. Em quanto tempo daqui chega lá na área de extração? A gente está na colheita, né? A gente vai juntar essas azeitonas, depois vai tirar o excesso de folhas, botar ela em caixas, e aí leva para o trator e está levando para o lagar por média 1 hora mais ou menos para a gente começar o processo de extração. Bom pessoal, nós estamos chegando à parte final da produção. Aqui a oliva vai virar azeite, é isso? É isso mesmo. Ela vai chegar do campo, né, do pomar, em caixas de colheita, a gente vai pesar, porque depois para ver a relação aqui entre o peso da fruta e o resultado final em azeite. E aí depois de pesada a gente joga a fruta nessa moega de recepção, tá? Ela vai subir por essa esteira elevatória, vai passar por uma desfolhadora, depois pela esteira de lavagem, né? E vai cair ali no fundo numa segunda moega, que já é a moega onde ela está lavada, e ela vai ser levada já para dentro da área de produção, que está toda fechada, lá onde a azeitona vai ser então processada, né? Vai passar por um moinho que vai amassar toda a azeitona, inclusive o caroço vai se transformar numa pasta com os caquinhos de caroço dentro. Vão para uma batedora e nessa batedora vai começar a soltar o azeite que está principalmente na polpa da azeitona, né? E aí nós temos 2 centrífugas que em 2 momentos fazem o processo de separação, né? Por centrifugação, o azeite, que é mais leve, fica no centro, depois a água, depois a parte sólida, né? O bagaço e a água sai, né? Colocado para fora, depois é levado para compostagem. E o azeite passa numa segunda centrífuga que vai fazer o polimento, né? Uma limpeza mais fina desse azeite, que depois vai ser filtrado e estocado em tanques para depois ir para o envase. Esse azeite que a gente vê ali dentro escorrendo, né, pingando, é o mais puro que tem. Ele é um azeite extra virgem, né, que de plantas recém-colhidas, né, tem algumas horas que foram colhidas. Ele está saindo da máquina, ele está muito potente, né, ele ainda vai ter que dar uma acalmada, uma sentada e a filtragem também, né, mas de fato é o azeite realmente que está no ponto máximo de suas qualidades. Vera, uma curiosidade. Para quem não conhece e está pela primeira vez vendo, qual que é o ponto que se separa o que vai virar uma azeitona comercial, que vai para o mercado, e o que vai virar esse extrato, que vai virar o azeite? Então, a azeitona de mesa, como nós falamos, qualquer azeitona pode ir para a mesa, a gente fazer uma conserva, daí ela vai ter que ser... A gente faz aqui o tratamento artesanal dela com água, vinagre, faz uma conserva dela, né? Demora uns 4 meses trocando essa conserva, faz o processo alimentativo, chega a azeitona de mesa, né? Agora, o nosso foco principal é a azeitona para azeite. Qual é a diferença? Qualquer uma pode virar azeite ou pode virar azeitona de mesa, mas geralmente se escolhem variedades para mesa mais gorduchas, né, que ficam mais bonitas e uma relação custo-benefício melhor entre caroço e polpa, né? E já para a produção de azeite são selecionadas aquelas que têm maior teor de azeite na polpa, né? Mas qualquer uma delas a gente pode usar uma destinação ou outra, tá certo? E uma outra coisa interessante também que muito pouca gente sabe e conhece a azeitona de mesa preta e verde, né? E é a mesma azeitona que foi colocada na conserva em diferentes pontos de maturação. A azeitona verde está verde e a azeitona preta já está mais madura, significa que ela é mais molinha, né? Visando a disseminação da cultura
E também para dar suporte aos produtores, foi criada a Assolive, uma associação que une quem planta, cultiva e colhe as olivas. Como é um produto novo, né, a gente tem vários desafios da parte agronômica principalmente, mas toda essa parte também que eu digo de educação do consumidor, apresentar o que é esse azeite fresco, de fato extra virgem, a gente achou que era fundamental ter uma associação, né, que desse suporte aos produtores, tanto nessa parte agronômica quanto nessa parte de educação do consumidor, que é um investimento também que a associação nos apoia bastante, né? Hoje a gente tem uns 35 produtores que estão associados aqui na região, mas temos outros produtores também. E a associação realiza eventos, às vezes eventos mais para o público em geral, às vezes eventos mais técnicos, né? E isso que vai fazendo, isso é fundamental, acho que sempre, esse associativismo do produtor rural é fundamental, principalmente para uma cultura que está se estabelecendo, que está começando, né? Que tem ainda tudo por fazer. Ô Vera, depois que então vocês têm o produto finalizado, envasado, para onde hoje vocês vendem? Qual é o mercado hoje da Olic? Então, hoje a nossa produção de azeite é vendida 80% aqui no próprio Alagar. Eu acho que esse foi a grande pulo do gato nosso que fez fechar as contas, né? E tem esse apelo de um produto regional aqui para o turista que vem, conhece todo o processo, degusta, escolhe o azeite que quer comprar, mais suave, mais picante, os aromatizados, e tem a lojinha de fábrica também ele leva. Então acaba sendo um serviço completo que agrega bastante mais valor, porque é um produto caro, um produto que depois se você for para transporte, distribuição, restaurante, fica meio inviável, né? Então a nossa saída é essa, venda direta, casada com essa experiência que é estar aqui na fazenda, conhecer o processo, fazer a degustação, almoçar e aí fazer sua comprinha na lojinha, né? Que tem os azeites e outros produtos aqui da fazenda e outros produtos regionais. Além daqui, vamos dizer, os outros 20%, a gente vende principalmente nos mercadinhos aqui da região, né? Empórios delicatessen aqui da região, que atende basicamente o público turista, e uma percentual mínimo para as capitais, São Paulo e Belo Horizonte, mas é praticamente bem minoritário. Gostou da reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer o seu nome completo e onde mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Carlito Barbosa, Roque Vieira, José dos Anjos, Luciano Werneck, Fábio Dias, Antônio Ramos, Jorge Ortiz, Cleomar Freire Mendes, José Targino e André Rissato. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. As punks não cansam de nos surpreender e despertar grande curiosidade. Hoje a gente trouxe os ensinamentos de alguém que ama e estudou bastante essas plantas tão incríveis. Quem passeia no parque geralmente aprecia a beleza das plantas, das flores, mas e se eu te disser que hoje aqui eu vou garantir um prato colorido e muito nutritivo? Quer saber como? Nós vamos conversar com uma especialista em punks. Vamos lá? As punks são as plantas alimentícias não convencionais, né? E tem muita coisa que nasce sozinho, espontaneamente, né? Nas ruas, nas calçadas, e que são punks, né? E que antigamente os quilombolas, indígenas, né? Os agricultores tradicionais, enfim, todo mundo, né? No começo do século XX, tinha uma hortinha e conhecia, né? E muitas são plantas medicinais também, né? E também tem outra categoria que são as plantas que tem, são plantas convencionais, né? Tipo a bananeira.
Tem a banana, todo mundo conhece. Aí tem o umbigo, né, o coração da banana, que já tem pouca gente que conhece, que é comestível, né, que a gente faz um antepasto, tira o amargor, porque é super amargo, né, um remédio para bronquite, asma, e tem o palmito também, quando a gente corta, né, o tronco também extrai um palmito, que é comestível. Então tem essas plantas convencionais, né, como o chuchu, todo mundo conhece o chuchu. E os brotos do chuchu são comestíveis e refogados são deliciosos. A gente pode considerar que de repente o que a gente consome não tem tanto nutriente como o que a gente não conhece? Então, é que o que acontece é o seguinte, a agricultura convencional usa sempre o mesmo adubo, que é NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E daí as plantas não, elas são muito resistentes, têm muitos nutrientes, né? E elas passam também essa vitalidade pra gente, né? Então a gente vai sentir realmente mais saudável, né? Consumindo coisas orgânicas, né? As plantas, as punks, e sempre a gente pode ir aos poucos, né? Também consumindo, porque tem coisa assim que não é palatável, né? Punk, mas tipo é um gosto de remédio, por exemplo. Tem um preparo, né? Então, ou preparo, ou usar misturado, cozido, né? Então tem. A gente está numa área coberta aqui, porém elas não são tão assim sensíveis, vamos dizer assim, né? Sim. Dá para cultivar um ambiente tanto grande como pequeno? Então, isso varia muito, né? O tão pequeno né? Então, eu tenho um quintalzinho que é mais ou menos desse tamanho, só que tem árvore, muita sombra, né? Então tem plantas já que gosta muito de sol, aí não vai dar bem num lugar que tem um monte de árvore, né? Muita sombra. Aqui tem um sombrite, né? Que é para cultivo de hortaliças, né? Principalmente. Vai ter uma ou outra que realmente é mais sensível, né? Tem planta que não gosta de muita chuva e acaba morrendo nessa época. Tem planta que não gosta do sol, esse do Brasil, né, que não é brasileira, tipo a capuchinha, vai tipo começar a diminuir até sumir. Às vezes até morre, acaba a cultura, porque não está acostumada, não gosta dessa época, né? É uma planta de montanha, do México, do Peru. E então aí cada planta, tem planta, por exemplo, essa africana, é a vinagreira roxa, né? Ela é azeda e tem aquele cálice que a gente faz o chá, né? E aquele cálice que faz o chá, ele é bem, tem uma coloração roxa bem forte, né, vermelha. E aqui tem uma outra, essa daqui que é mais consumido, o cálice, que ele fica maior, né, para vender como chá. E pode fazer com aquele cálice, porque depois que dá flor, cai e desenvolve o cálice, que é a parte de baixo. E aquela parte pode fazer uma geleia azedinha maravilhosa, né? Essa folha aqui dá para consumir assim, e é uma folha que ela é lindíssima, além de azedinha, né, para salada. A decoração é incrível, né? Muito linda. Essa folha também dá para a verde, né, para usar para salada. E então assim, tem plantas que a maioria das plantas são muito, essa é muito forte. Ela gosta de sol, né, do México, é a chaia, que é tipo uma couve mexicana. Mas tem que cozinhar essa folha para consumir, né? Ou secar também tem o mesmo efeito, né, diminuir as toxinas, né? Mas no geral, assim, tem a Hora Pronobis ali, que também é um cacto. E embora ela tenha folhas, é um cacto. Na época de muito sol, assim, muito calor de estiagem, o que acontece? Às vezes cai todas as folhas, né? E começa a ficar super gordo, cheio de espinho, parece um cacto. Então é incrível, mas normalmente a gente vê assim, né? Ela é uma fonte de proteína bem legal, né? Isso, tem muita proteína. E hoje em dia também, como ela tem a propriedade anti-inflamatória, né? E ajuda na parte digestiva também. E ela tem uma babinha, né? Mucilagem muito bom para articulação também, essa babinha. Então ela está sendo vendida em cápsula, né? Acho que é um pozinho, diz que é caríssimo. Aqui tem o dente de leão, que é uma planta amarga. Essa daqui é uma verdura, assim, ela nasce sozinha nos gramados, toda praça tem, depois ela dá aquela florzinha, parece uma margaridinha amarela, e sai o pompom que a gente conhece para soprar, né? Isso. E essa é uma planta que assim, na Alemanha é consumida como salada, eles vendem na feira, né?
E até a raiz também fazem tipo um chá, torra, tipo um café, assim, acho que fraco, né? E é uma planta medicinal, né? Que é bom para o fígado, para o sangue, né? Depurativo. E é muito bom, então o amargo para o fígado, né? E eu tô vendo uma plantinha aqui, que é espontânea. Essa aqui chama picão branco. Ela tem uma margaridinha minúscula. Essa aqui nem dá pra ver porque acho que não desenvolveu, né? E refogada, pega o galho assim, refoga. Tem gosto de alcachofra, assim, é um dos melhores sabores de punk que tem essa planta. E ninguém dá nada, porque ela nasce assim. Ela é bem comum nas calçadas. Isso, sozinha, né? E essa daqui também é punk? Isso, essa daí é a tanchagem. Essa é uma planta super medicinal, é considerada anti-inflamatória e cicatrizante, né? E até, eu acho que ela nem é considerada, porque ela tem muitos estudos sobre essa planta, né? Essa daqui em particular, nome científico é Plantago major, porque tem uma outra que é mais compridinha, que chamam de língua de vaca também. E essa não, essa tem aqui essa parte bem fininha, depois abre, né? E essas sementinhas são comestíveis, tem umas cápsulas aqui, né? Um monte de sementinhas são comestíveis, são vermífugas, né? Pode pôr em biscoito, bolos. Crua assim. mesmo? Do jeito que tá aqui, ela tá seca já, né? Aqui tem umas verdes ali que até aquelas verdes pode usar como tempero, assim. Essa folha pode secar e usar como tempero, assim, moer, né? Ou picar assim, como tempero, é muito boa. Eu gosto bastante de usar de tempero. Regina, essa planta chama a atenção porque ela tem uma flor muito bonita, né? Sim. Mas eu jamais imaginaria que essa aqui é aquele temperinho amarelinho que a gente tem em casa. Exato. É o açafrão, né? Isso, também é açafrão da terra, ou também cúrcuma. Eu conheço mais como cúrcuma, né? E ela tem uma flor linda, né? Que é comestível, tem gente que faz geleia até. Aqui, né? Mas é um sabor muito peculiar também, né? O sabor é um pouco amargo e tem essa flor linda, que parece até uma mini orquídea, né? Ela é comestível? Sim, é comestível e é uma planta anti-inflamatória também, né? Que cura câncer e tal. E essa folha, eu uso a folha mais nova, assim, um pedacinho de tempero também, né? Então, quando eu não tenho a cúrcuma, eu posso pegar um pedaço da folha e temperar com cebola, alho para cozinhar também. Dá para fazer isso. O que é consumido no tempero é a raiz que tá lá embaixo. Isso. Como saber a hora certa de colher? Então, depois que ela dá flor, aí as folhas vão começar a murchar. Aí é a hora de colher, que é daqui, tipo lá, um mês, 2 meses, já é hora de colher. Aí é só puxar. Isso. E é nessa época mesmo, que dá flor e já vai estar, então todo ano vai florir nessa época. E para replantar depois, você segue colocando um pedacinho da raiz? Isso, aí pega aquele pedacinho do dedinho lá, sempre tem uns calombinhos ali que vai sair a muda. Mais do que realçar o sabor das receitas, algumas punks também são utilizadas no preparo de pratos que lembram o gosto e a aparência de outros alimentos. O peixinho da horta é muito conhecido porque tem esse formato, empanado e frito vai parecer um peixinho frito, né? E na verdade, eu particularmente, eu não acho que tem gosto de peixe, mas quando frita, tudo que frita fica gostoso, né? E tem gente que faz também tempurá e frita, né? Faz no forno. E é uma planta que tem triptofano, que é uma substância muito boa para memória, insônia, tem várias propriedades, né? O triptofano. E é bem importante para a nossa saúde. Só pode consumir após passar pelo processo de cozimento, de fritar? Eu acho que não, mas normalmente é conhecido como empanado e frito, ou pode colocar no molho, em tortas, né? A gente conhece mais como cozido mesmo, né? Porque ele, como tem esse pelinho, e as crianças adoram, né? E essa é uma planta que chama, se eu não me engano, é orelha de lebre, né? Que parece uma orelhinha assim. Então aí eu comecei a chamar de coelhinho da horta. Ai, que porque é o peixe da horta, né? É uma forma bem didática para ensinar as crianças a comerem, né? Isso, e mesmo essa daqui que é a tanchagem, também pode fazer empanado e frito.
E ali atrás a gente tem uma palma, né? Isso, a palma miúda, né? No Palé, aqui lá no México, usam muito, né? Fazem até geleia, né? Eu já fiz uma vez geleia de chuchu, porque o chuchu também é deles, lá azteca, né? E aí a gente pode colher com papel, porque tem muito espinho. Aí eu lavo com luva de borracha, tiro com a faca as laterais e os espinhos. Depois pode comer crua mesmo, picar, assim, pôr na salada. Pode cozinhar, aí vira um quiabinho, porque tem uma babinha refogada, né? E com alho e cebola. E triturada, assim, crua, no liquidificador, vira, assim, uma mucilagem, que pode substituir os ovos em preparos veganos, né? Tipo bolo, biscoito, se quiser usar, né? E é uma planta, tem vitamina A, uma planta incrível. Além de trazer benefícios para a saúde dos consumidores, o cultivo de punks pode ser uma ótima alternativa para atrair animais polinizadores. Regina, enfim, encontramos a grama amendoim, né? Que além de ser decorativa, tem um gostinho peculiar do amendoim, né? Isso, tem gosto de amendoim cru e a gente pode colher e consumir. Aqui essa praça é toda cercada, né? Não entra cachorro, então a gente vai comer desse jeito mesmo. Fica linda na decoração, até de sobremesa, sorvete, né? Tem mais gosto de amendoim que o próprio amendoim. Falando também em decoração do prato, a gente tem outras duas flores aqui, né? Essa vermelhinha. Isso. E aquela amarelinha, né? Isso, a damiana, essa amarela no chão, grande. É comestível, e tem esse hibisco colibri, que é essa florzinha vermelha, que é comestível também. Pode usar na salada. E é uma ótima opção também para atrair polinizadores, né? Sim, os colibris, né? Adoram. As pessoas vão ao parque, às praças, e mal sabem que dá para colher algumas coisinhas para fazer de repente o almoço, né? Que é o caso dessa planta aqui. Isso, é a aroeira, né? Pimenta rosa, é muito usada na culinária para temperos. E como ela tem uma coloração muito bonitinha e ela não é picante, ela é aromática, né? Também até usam para enfeitar as trufas, né? E é uma planta nativa. Tem estudos, né, nos Estados Unidos que ela combate superbactérias, né? E o pessoal usa muito para temperar peixe, carnes. E pode colocar no feijão também, umas bolinhas. O ponto dela é quando tá assim, vermelhinho? Isso, exatamente. Aí pode secar ao sol, se quiser, né, continuar usando, para tirar toda a umidade. E depois colocar no moedor com outras sementes, né, de pimenta. Ela é linda, As né? folhinhas não usam, né? Não, é só as sementinhas mesmo. Regina, aqui tem muitas cores. Eu acho que até quem não está com fome abre o apetite só de olhar, né? Uhum. Conta pra gente o que tem aqui nessa mesa. Então a gente tem várias coisas, né? Tem até frutas nativas, tem a aroeira, né? Que é muito usada na arborização urbana e muita gente passa sem saber, né? Que é uma pimenta. Tem a grama amendoim, que é essa flor comestível. Aí a gente coletou dente de leão, o picão preto, flor de hibisco. Tem essa aqui é outro tipo, né? Hibisco colibri, que fica penduradinho assim. Dente de leão, tem a folha de barba de falcão, a vinagreira roxa. Essa flor da damiana, né? Que é uma flor comestível, até usei aqui no molho. E aí a gente tem aqui os pratos, né? A salada. E eu usei várias flores comestíveis, que fica bem colorido, né? Muito decorativo. Então tem a florzinha da Maria Sem Vergonha, flor da begônia, flor da cana do brejo, flor de capuchinha. Aí tem várias folhas, né? Também que pode ser consumidas cruas, né? Da cana do brejo, begônia, que são azedinhas.
a flor da capuchinha picante, né? A maioria das flores são neutras, né? Que são comestíveis. E a begônia que é azeda e a cana do brejo também, mas assim, a maioria das folhas são neutras, tem coisas amargas, né? Como o dente de leão. Aqui tem uma flor também da cúrcuma, né? Então tem aquele cheirinho peculiar da cúrcuma. E eu fiz aqui um pão tipo sueco, né? Que eu faço com... vou mudando as farinhas, né? Coloco farinha de integral, farinha branca, aveia, o que tiver, linhaça. E aí depois que eu faço a massa, né? Aí eu coloco algumas folhas, até flores, e passo o rolo, né? E aí eu asso e fica com essa aparência aqui bem divertida, né? Essa salada aqui, você indica comer ela pura, assim, sem nenhum tempero, ou colocar um salzinho, um molhinho? Sempre um temperinho vai bem. Então eu fiz aqui um molhinho de gergelim que eu triturei no mixer. Aí coloquei azeite, limão, um pouco de vinagre, umas folhinhas de cebolinha de tropeiro ou alho silvestre, né? E depois umas flores de damiana, que é essa daqui picadinha. E sal. Então, eu acho que o ideal é comer com temperinho. Para você, o que significa ter esse conhecimento das punks e trabalhar com elas? É uma dádiva, né? A gente poder compartilhar esse conhecimento que é ancestral, né? É um conhecimento ancestral das plantas alimentícias, né? E trazer mais diversidade, né? Na mesa, mais cores e possibilidades, né? Eu acho que é estimular a criatividade também das pessoas com esses ingredientes. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem nos comentários. Isso nos ajuda a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Francisco Rodrigues, Neuzair Adão, Paulo César Oliveira Silva, Lucinei Silva, Luciano Benfatti Gonzalez, José Alves, Helena D'Angelo, Eris Manuel, José Fábio Carvalho e Elísio Vieira. Nosso amigo José Carlos Oliveira, lá de Calgary, no Canadá, pediu uma reportagem sobre o cultivo de amendoim e seu uso na área alimentícia. Gostamos da ideia, viu, José Carlos? Vamos correr atrás. O Maurinei Alves, de Silvíria, no Mato Grosso do Sul, tem um pequeno sítio e sugeriu uma matéria sobre o cultivo de pitaia e uma sobre batata inglesa. Maurinei, a gente falou dessas duas culturas não faz muito tempo. Dá uma olhada nos programas anteriores que você vai encontrar, ok? O Aramis Toledo perguntou se o piolho de cobra morde. Aramis, pode mexer no bichinho à vontade, que ele não morde não, tá? E uma saudação especial ao senhor Altair Vilela, de 79 anos. Ele nos assiste lá de Monte Aprazível, em São Paulo. Um forte abraço, seu Altair. Queremos vê-lo sempre por aqui, ok? E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. As barragens subterrâneas são uma saída eficiente para garantir água ao pequeno produtor, mesmo em regiões mais secas do país. Pensando no econômico, social, ambiental e institucional, desde o início dos anos 2000, a Embrapa Solos conduz trabalhos de avaliação dos impactos das barragens subterrâneas no semiárido nacional, mostrando assim como a vida de pequenos produtores tem mudado ao longo do tempo. A barragem subterrânea está no contexto do programa Uma Terra, Duas Águas, que é parte aí de um programa da Articulação Semiárido do Brasil, da ASA Brasil, que através da Embrapa e também das ONGs que ela articula, a gente consegue garantir para o agricultor que ele tem uma água
para o seu consumo, que é a primeira água, e a segunda água, que é a água para a produção de alimentos, né, e produção também animal para os que assim preferirem. Não só a barragem, como as outras tecnologias sociais hídricas, ela tem um poder transformador de dar autonomia e dignidade às famílias, né? Elas, é como elas dizem, elas hoje plantam o que elas consomem. Com elas participam das articulações, das capacitações. Então elas hoje, elas têm soberania, a soberania de decidir o que plantar. Então está trazendo a soberania e a segurança alimentar e nutricional das famílias. E isso também traz a resiliência, a sustentabilidade dos agroecossistemas. Quem possui a barragem comemora as oportunidades proporcionadas pelo sistema. É o caso do Sebastião, considerado um guardião de sementes crioulas. Ele vive no sítio onde planta, cultiva e colhe. Sou um agricultor agroecológico, né? Então aqui fui contemplado pelo programa P1+2 e o Cactus para a implantação dessa barragem nesse local onde estou conversando, que chama-se barragem subterrânea, uma forma de barramento e armazenamento de água no solo. Então, aí aqui eu estou aqui no pomar, que isso aqui antigamente era um deserto. Então, através dessa ideia, dessa tecnologia, que vem nos ajudar para que essa família tire o sustento da alimentação e parte econômica daqui que se produz, né, a forma de cultivo de diversas plantas frutíferas, o milho e feijão e outras mais. E então, é uma experiência que ajuda muito para o homem e a mulher do semiárido nordestino, né? Sou um dos referência aqui no estado de Alagoas com a barragem subterrânea. A primeira foi a minha e do senhor Dedé lá em Bananeira, no município de Itapera. Aqui é mais a produção de plantas frutíferas, capim e outras mais, certo? Então, eu faço a conservação do solo para que isso vá mantendo fértil e produtivo. Ao longo das estiagens, quando os lados fica tudo, a vegetação sem folha, mas aqui se encontra água, se encontra vida, se encontra o verde. Além de tirar leite e, quando necessário, vender alguns garrotes, Dedé, que também vive na região de Santana de Ipanema, tem na agricultura uma renda a mais para a sua família. Depois dessa barragem, eu estou feliz, eu e minha família, nós somos 6 famílias, que nós estamos, Deus primeiramente, segundo, nós estamos vivendo através dessa barragem subterrânea. É nós que trabalhamos aqui na barragem, o coentro, a cebola, a alface, o pimentão, a macaxeira, a manga, a laranja, nós temos da roça. Tanto eu como os meninos que vêm trabalhar levam. E abasteço a feirinha da minha cidade de segunda a sexta, com coentro, com cebola, com alface, também no tempo da manga, no tempo da macaxeira. E aí vai, tudo que eu produzo aqui tem como escoar a produção na minha cidade. É contado as pessoas que têm cana. Eu estou plantando essas 2 caninhas aqui, mas para o refrigério do pessoal que vai moer cana, engenho. Rapaz, eu tiro para o consumo dos meus consumos de animal, gado. E graças a Deus, digo para vocês, o que tem aqui é nosso. É nosso. Se vocês quiserem levar uma tonelada ou 2 ou 3 de cana, nós leva, nós corta e vocês levam. Um estudo de avaliação dos impactos gerais da barragem subterrânea apontou que a cada R$1 investido pela Embrapa na tecnologia, trouxe um retorno de R$ 2,27 para a sociedade em 2023. A gente estava trabalhando, havia um projeto aí da barragem subterrânea. Aí nesse projeto a gente conseguiu implantar a barragem subterrânea em parceria com o órgão que estava aqui nos acompanhando. E a gente conseguiu plantar alface, coentro, e a gente também plantou bananeira, coqueiro. E depois desse projeto que teve com a gente começou a melhorar muito, que a gente plantou até capim também. Aí nós começamos também a criar umas galinhas caipira. A gente cortava o capim e dava para as galinhas, pinicava para as galinhas, e assim a nossa produção aumentou muito. Até na economia realmente de ração a gente conseguiu realmente economizar bastante. Depois dessa barragem que deu os benefícios durante o ano todinho, ela não seca.
Um importante projeto vem ajudando pequenos produtores a recompor a floresta na região de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Os resultados saltam aos olhos na questão econômica e na preservação ambiental. Um projeto encabeçado por profissionais da Itaipu Binacional, com a participação de outras instituições, tem apostado na semeadura da palmeira Jussara como uma forma eficiente para recompor a floresta, em uma área de 67 hectares de reserva legal em Quedas do Iguaçu, no Paraná. É um trabalho muito bacana porque vem de encontro porque a Itaipu sempre prega preservação ambiental, desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. Está diretamente ligado ao que a Itaipu vem pregando, aí, principalmente nessa gestão agora, nessa ampliação, que é das Iguaçu aqui, uma região que não está diretamente ligada ao projeto Itaipu lá, mas está ligado em todo esse contexto Paraná aqui, que agora está sendo trabalhado, e é algo que aproximar o pessoal, trazer um pouco o nosso conhecimento, que a gente consegue trazer para o pessoal. A gente também acaba ganhando um pouco de conhecimento junto aqui, muitas coisas aqui que é interessante a gente conversar, trocar ideias. Tem o pessoal da universidade, o pessoal do IBAMA que estão junto aqui. É um trabalho bacana de integração, principalmente essa integração, troca de conhecimento para difundir, principalmente difundir essa ideia do palmito aqui, não só aqui, mas isso aqui é um teste, uma réplica que está sendo bem sucedido para a gente tentar talvez replicar isso aí em várias regiões que possa ser replicado esse tipo de atividade, e com o foco principal de manter e conservar essas áreas de preservação que ainda existem aí no nosso Paraná e Mato Grosso também. O trabalho tem ainda como meta, além da preservação do meio ambiente, criar alternativas de exploração para pequenos produtores da região em sistema agroflorestal. A ideia não é promover o corte das palmeiras para a venda do palmito, mas sim explorar a produção do açaí de Jussara, um fruto que aos poucos vem ganhando importância comercial. Nós, enquanto grupo, vamos dizer assim, grupo de produtores orgânicos produzindo vidas e associação de produtores orgânicos produzindo vidas, nós temos o objetivo de ter o fruto do açaí, da palmeira Jussara, o açaí da Mata Atlântica, como mais uma fruta dentro do nosso projeto de produção de fruticulturas. A polpa do açaí de Jussara representa um importante alimento para as comunidades tradicionais e também é utilizada na produção de sorvetes, farinhas, doces e sucos. É época de figo. E o fruto, que requer alguns cuidados no plantio, tem destaque na mesa dos consumidores. Trazido para o Brasil por imigrantes italianos em 1910, o figo roxo passou a ser cultivado com a finalidade comercial no município de Valinhos, em São Paulo. E desde então, através da agricultura familiar, o cultivo continua pela região, mostrando potencial e tradição. Nós estamos rodeadas de figos por aqui. Sim. Mas não é do dia para a noite que começa, né? Não. Nós estamos rodeadas de figo. Essa é uma das quadras, né, do sítio. Ele já está na colheita da metade para o fim, né? Então aqui já está terminando, mas temos colheita todos os dias. Todos os dias. Como escolher o lugar mais adequado para poder plantar? O solo, o clima, a época? O figo você planta e ele vai ficar alguns anos. Você não vai plantar ele toda vez que vai dar. O pé de figo, ele fica aí vários anos, né? Alguns morrem no decorrer do período, então eles são replantados antes. E determinada de época em época, 5, 6 anos, eles são realmente extintos e feito novo plantio. Hoje, o que é feito? O figo ele é podado, tá vendo os talos mais grossos, ele tem a poda, e da poda vão saindo os brotos. Você vê que os figos eles vão dando entre as folhas, à medida que ele vai crescendo, e o galho e o figo, então nós vamos fazendo a colheita.
tá? Dos figos roxos. Esse esbranquiçado é o sulfato de cobre com o cal, que é passado para proteção das folhas, porque a folha não pode secar, tá? Ela tem que proteger o fruto e também do fruto. Para quem vai começar assim do zero, qual seria a época mais indicada e vocês indicam a muda ou a semente? Figo é muda, né? Toda vez que eu podo um pé de figo, esse galho que sai, eles são feitos muda, né? Eles são podados e colocados em embalagens com terra fértil. E aí, depois que ele brota, ele é inserido na terra. Essa época agora, de final de dezembro, início de janeiro, foi uma época boa de plantio, né? Mês de dezembro, calor, mas aí você necessita de muita adubação, esterco e água, né? Se você andar pela região, você vai ver que tem bastante chácaras que estão com os figos pequenininhos, né? Que é recém-plantio. Aqui eu tô vendo figos bem graúdos, mas como vocês sabem o momento certo de colher? Tem alguma aparência, um tempo? O figo mais roxo é o figo que tá bom para colheita. Você vê, esse aqui é um figo que tá um pouco danificado, né? Devido ao clima e tudo mais. E aqui nós temos figos que estão prontos para colheita. Ó, esse figo estará bom para colheita amanhã. É o roxeado do figo. Ele não pode trincar, né? Essa flor dele, ela não pode estar trincada. E quanto maior e mais roxo, melhor. E quais são os cuidados assim que vocês precisam ter aqui com pragas e doenças? O figo é uma fruta que, devido à exportação, no Brasil também ele tem critérios bem rigorosos quanto a inseticidas, pesticidas e tudo mais. Eu tenho que ter cuidado com a mosca do figo e para isso eu não posso ter uma roça suja com resto de fruta ou cascas. Ela tem que estar limpa. Não posso ter vestígio nem nada que acumule mosca, para que eu não tenha problema do figo azedar, né? Porque a mosca, ela sentou naquela florzinha, já era. Não tem mais jeito. Com relação à irrigação, como que funciona? Eu não preciso irrigar em épocas de chuva. Nós temos mês de dezembro, janeiro, que são meses com bastante chuva, né? Pelo menos climaticamente nós teríamos que ter. Então eu não preciso. Mas como a gente tem poda escalonada, então eu tenho quadras de figo aguardando poda, tenho quadras de figo que não iniciou a colheita ainda. Quando chegar a época de estiagem, junho, julho, que eu também colho figo, eu preciso de irrigação. E como que funciona a poda? A poda, a partir do momento que os pés, eu falei para você que esses pés eles estão meia vida, né? De meia vida para diante. Ele vai crescendo, então o figo ele já não vai tendo mais sabor. Ele vai não é secando, ele já não tem aquele sabor gostoso, molhadinho. Está na época de poda, as folhas também já caíram todas, então você vem de uniforme, né? E faz toda a poda, deixando só o caule dele, o pé, o tronco que está na terra. E tem uma expectativa de quanto e quanto tempo é feito isso? Um ano, uma vez por ano, mas eu faço poda escalonada, então eu tenho figo o ano todo. Né? Eu podro uma quadra, eu vou colhendo, quando essa quadra está quase terminando, que é o caso, eu vou iniciar uma outra quadra e já estou preparando uma outra para poda. E a quantidade que é colhida, mais ou menos, vocês sabem dizer? Olha, agora na época de safra eu cheguei a colher 800 caixas por dia. Dá pra gente dizer que tem alguma fase que demanda maior atenção de quem está cultivando o figo? A fase das chuvas. Né? A chuva e o sol, ela pode desencadear a mosca do figo por conta da umidade. Então, quando chove vários dias seguidos, eu tenho que me preocupar mais. E não existe eu não posso estar usando nenhum tipo de veneno, né, inseticida, para que controle a mosca. O figo ele não aceita nenhum tipo, igual o morango, goiaba, né, que existe muita pulverização, o figo não. A gente passa o sulfato e o cal
para proteção. No sítio São Luís, a produção segue em constante diversificação e a venda dos produtos é feita no Ceasa de Campinas e no Ceagesp de São Paulo. A minha família começou aqui em 63, só como produtor de uva, porque é o que eles tinham de experiência, né, de trabalhos anteriores. E essa uva, ela perdurou durante muitos anos. Ainda nós, como adolescente, trabalhamos na lavoura de uva, Niágara. E depois se viu a necessidade de mudança, porque a uva ela só dá uma colheita por ano, né? Não existe poda escalonada. Eu podo e colho na mesma época toda a plantação. E aí nós começamos com a goiaba, né? E depois com o figo. Isso foi em 92, 93, que foi fazendo essa diversificação até a uva realmente ser extinta. De tudo que vocês produzem hoje, o que dá maior retorno para vocês? São os figos? O figo. Resumindo em uma palavra, o que significa ser uma produtora rural aí de geração em geração? Eu acho que é uma paz, né? É uma tranquilidade estar aqui na terra, cultivando a terra. Mas é uma preocupação porque nós não teremos sucessores, né? Sucessores da roça não temos. Então ela vai terminar na nossa geração mesmo, na minha e dos meus irmãos. Se pudesse dar uma dica para quem pensa em produzir figos, qual seria? Que ele faça a produção na agricultura familiar, né? Porque senão a coisa já sai um pouquinho do contexto da agricultura familiar. Então se torna uma grande empresa e você necessita de mão de obra. E a mão de obra para essa cultura, ela está bastante escassa. Chegou a hora da despedida. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana abençoada para você e até a próxima!